Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho falar um pouco sobre uma das raças de canários mais glamourosas, o canário Yorkshire. Antes de falar um pouco sobre esta raça, peço desde já que coloquem um like, que caso ainda não o tenham feito, que subscrevam o canal e que ativem o sininho para receberem uma notificação a avisar sempre que eu colocar um novo vídeo no canal. História do canário Yorkshire. Pesquisas indicam que o canário Yorkshire tem uma origem bastante diversificada. O seu desenvolvimento remonta a meados dos anos 1800 na Inglaterra. Tem a sua origem no Condado de York. Há referências aos canários criados no Condado de York a partir de 1820. Em 1894, o Yorkshire Canary Club foi formado, criando então o primeiro padrão desta raça. Utilizando os pássaros existentes e o canário bosso belga e posteriormente o Lancashire, os criadores conseguiram um pássaro relativamente grande, esguio e de posição ereta, mas que dificilmente chegava ao padrão desejado. Em 1927, Voles desenhou o segundo modelo com a cabeça mais volumosa, nuca, dorso e cauda alinhados, peito mais proeminente, mas com a posição ereta original. Em 1961, Golding desenhou um modelo que é adotado até hoje, onde o prolongamento do dorso não se alinha com a nuca, a cauda parece pressionar as asas para cima, peito com curvatura acentuada, mantendo ainda a posição ereta original. Em homenagem a esse criador, tal padrão passou a ser chamado Golding e em 1968 foi adotado pela maioria dos clubes ingleses. O tipo continental começava assim a desaparecer do solo britânico. Porém, o resto da Europa não comungava do mesmo pensamento. A Com-HN continuava reconhecendo o padrão continental como sendo o oficial. Somente em 1974, durante o congresso da OMJ, Ordem Mundial de Juízes, em Antibes, o padrão Golding é estudado e debatido, mas as opiniões de mudança não foram unânimes. Contudo, 2 países europeus continentais começaram a experimentá-lo, a Bélgica e a Itália. Em 1987, uma nova reunião, dessa vez no Mundial em Roeselare, Bélgica, propõe que os 2 padrões sejam reconhecidos oficialmente. Porém, houve negativa da maioria dos juízes por considerar que um canário não deveria possuir 2 tipos de estandarte. Finalmente, em maio de 1991, em reunião técnica extraordinária da OMJ, o padrão Golding ganha a aceitação da maioria dos juízes e em janeiro de 1993, no Mundial da Holanda, a Com-HN interrompe a polémica e o reconhece oficialmente. Hoje, os criadores europeus o chamam de Yorkshire moderno. Hoje em dia, sabe-se que o canário Yorkshire tem também no seu padrão genético a influência da raça do canário Norwich, além das citadas anteriormente. Assim, o canário Yorkshire foi desenvolvido a partir do cruzamento do canário Bosso belga com o canário Lancashire e o canário Norwich. Buscou-se adicionar tais qualidades destas raças no Yorkshire como comprimento, cor e qualidade de penas, vigor e postura. O canário Yorkshire na atualidade é um canário grande, com uma atitude atenta e arrojada, excelentes penas e um corpo distintivo e gracioso. O canário Yorkshire é uma raça de porte
criada pela sua aparência física e não tanto pela cor ou o canto. Este é um dos maiores canários, alcançando comprimentos de mais de 17 cm. Tem uma atitude erguida, respirando altivez. As patas devem ser longas e as coxas visíveis. A plumagem deverá ser compacta, curta e bem cerrada. As asas devem ser proporcionalmente longas e simetricamente inseridas de cada lado do eixo do dorso, tocando numa cauda compacta e bem fechada. A cabeça é cheia e redonda, desde o bico até à nuca, tendo a forma de meio círculo. Deverá ter a testa alta. A nuca é larga, alinhada com o topo dos ombros e do dorso. O bico curto. Os olhos deverão estar tão perto quanto possível do centro da cabeça. Os ombros são largos, redondos e bem inseridos e emergindo gradualmente da cabeça. O peito é largo e profundo. O corpo deverá ser totalmente arredondado e afunilando gradualmente, dorso e o ventre, em direção à cauda. O ventre e parte inferior da cauda formam uma linha reta. A cor deve ser pura e bem repartida, no caso de coloração artificial. Todas as cores são admitidas.